Galera, é o seguinte, a gente vai tratar um pouquinho na nossa aula de hoje sobre o clima do Brasil. Essa matéria ela tem mais percalços, ali, um pouquinho mais de dificuldade, porque o Brasil é um país gigantesco, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Somos o quinto país com a maior área do mundo, e nós temos uma extensão latitudinal muito grande. Ou seja, a gente está desde o hemisfério norte, né, 5 graus norte, até os 30 graus sul. Então a variedade climática é muito grande. Pensa, estudar o clima, sei lá, da Suíça. Ah, é frio de montanha. O clima de Portugal. Ah, é temperado oceânico. Percebe? É muito mais simples. O Brasil, como ele vai ter uma série de variedades de altitude, uma série de variedades de latitude, distância em relação à linha do Equador, a gente vai ter uma série de climas diferentes, tá? Toda vez que a gente for estudar algum clima, eu particularmente não gosto que vocês fiquem decorando o climograma. Faz muito mais sentido vocês entenderem como o climograma funciona, para então aliás, entenderem os fatores do clima, a latitude, altitude e tal, e aí vocês conseguirem aplicar no climograma. Mas fica tranquilo que a gente vai ver todos esses fatores e depois vai ver como que o climograma responde a esses diferentes fatores. Se você não sabe, galera, o que é fatores e elementos do clima, elementos são aqueles que caracterizam o clima, então temperatura, umidade, pressão e pluviosidade, e fatores, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, é aquilo que determina a mudança dos elementos. Ou seja, por que chove mais? Por que chove menos? Por que é mais quente? Por que é mais frio? Por que venta mais? Etc. E são 5 fatores: a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marítimas e a continentalidade e maritimidade. Massas de ar, com toda certeza, é o mais importante, que é o que a gente vai ver na próxima lousa. Mas, vamos pegar o Brasil como um todo. Aqui eu fiz para vocês, as características climáticas brasileiras. Latitude. O Brasil, esse Doritos aqui é o Brasil? Exatamente, esquemático, tá? Esse nosso Brasilzão esquemático, vocês podem perceber, galera, que, em geral, o Brasil, ele varia, mais ou menos, de uns 5 graus norte até aproximadamente 30 graus sul. Se a gente for pegar essa faixinha aqui, que está ao norte do 23 graus, essa é a faixa que a gente vai chamar de faixa intertropical, ou seja, está entre o 23 norte, trópico de Câncer, e o 23 sul, trópico de Capricórnio. Por isso você já deve ter ouvido aquela famosíssima música do Jorge Benjor, moro num país tropical, tal. Então, de verdade mesmo, seria melhor se ele cantasse a música assim, moro num país que é predominantemente intertropical, e por aí vai, tá? Por quê? Porque o Brasil não é exatamente tropical, né, como se estivesse no trópico. Ele é intertropical. E tem uma exceçãozinha. Essa exceção é justamente a região sul. Se vocês observarem, galera, a região sul, ela fica numa região do globo que já está entre o 23 sul e o 66 graus sul, que é a faixa temperada do globo. Só que concorda, galera? É um temperado, mas que é quase tropical. Então é muito comum vocês encontrarem esse temperado como um subtropical. É exceção, tá? Então o Brasil, ele é intertropical, exceto o sul do país, que é temperado ou subtropical. Vai aparecer dos dois jeitos para vocês. Altitude. Altitude, como que ela determina? Na altitude, né? Na latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Beleza, então o Brasil é quente por conta disso. A altitude, quanto mais alto, a tendência é que fique mais frio, tá? Por conta da pressão atmosférica, relação com o efeito estufa e tal. O Brasil é um país que ele está bem no centro de uma placa tectônica. Então, pouquíssimos agentes internos, como orogênese, pirogênese, abalo sísmico, vulcanismo, eles não agem com tanta intensidade. Agora, em compensação, o Brasil é um país que chove muito, que tem muitos ventos, muita mudança de temperatura, e isso vai fazer com que os agentes externos, os agentes modeladores, os agentes que abaixam o relevo, eles sejam muito ativos no Brasil. Ou seja, como aqui a gente tem muito agente externo, muito agente modelador, o Brasil predomina baixas e médias altitudes. Eu diria para vocês que existem exceções, e dessas exceções, 2 são as mais importantes. O Sudeste, não o Sudeste como um todo, né, você tem o litoral também, mas aquela regiãozinha que a gente vai chamar de os mares de morros do Sudeste, as serras do Sudeste, ou como o professor Jurandir gosta de chamar, os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. Ali você encontra altitude de 2.000, 2.000 e pouquinhos metros, percebe? Que é uma exceção para o território brasileiro. O Brasil tem o quê? Em média 300, 400 metros? Se você pegar pontos do Sudeste, como, sei lá, Campos do Jordão, Serra Negra, Monte Verde, esses territórios mais altos, com certeza ali vai ser mais frio, tá? Então são exceções que a gente tem, mas é raro. E o extremo norte também. Se você pegar a região dos Planaltos das Guianas, o Planalto Norte Amazônico, eles também vão ser um pouco mais alto que a média nacional. Alguns pontos, por exemplo, chegando a 3.000 metros de altitude.
Então existe uma exceção ou outra, mas de maneira geral o Brasil é baixo. E já que o Brasil é baixo, predominam altas temperaturas. Então, ó, baixa latitude, baixa altitude faz com que o Brasil seja quente. Corrente marítima. Corrente marítima, para quem não sabe o que é, eu sempre costumo comparar, imagina aquela tartaruguinha brisada do Nemo. Sabe do primeiro filme do Nemo? Aquela tartaruguinha que pega como se fosse uma espécie de turbilhão de água. Aquilo é uma corrente marítima. É o movimento preferencial das águas marítimas. E essa corrente marítima ela pode ter duas características. Ou ela é quente, ou ela é fria. Se a corrente marítima é quente, ela vai fazer com que o litoral por onde ela passe fique mais úmido. Não fica mais quente, fica mais úmido, mais chuvoso. Se é uma corrente marítima fria, a tendência é que o litoral próximo por onde ela passa fique mais seco, tá? Então, corrente marítima interfere pouquíssimo na temperatura. Ah, é mais quente, é mais frio. Ele vai interferir mais na questão da pluviosidade. Eu confesso, galera, que a corrente marítima não é uma coisa assim, nossa, que grande importância para o clima brasileiro. Mas só por desencargo de consciência, nós temos 3 correntes marítimas que atravessam o Brasil. A corrente, tem uma corrente chamada corrente da deriva equatorial, que ela vem vindo aqui, quando ela encontra o território brasileiro, parte dela se desvia para baixo, pegando o Nordeste e o Sudeste, que a gente vai chamar de corrente do Brasil, e a outra parte vai para a região do Norte e do Nordeste, chamado de corrente das Guianas, e vai atingir lá o território das Guianas, né, Suriname, etc. Obviamente, essas correntes aqui que eu desenhei para vocês em laranja, elas são correntes quentes, então elas favorecem que o nosso litoral ele seja um pouquinho mais chuvoso aqui, ó, tá? Então chove um pouco mais no nosso litoral por conta da passagem da corrente marítima quente. Em compensação, no sul do país, e ali no máximo até Santa Catarina, vem uma corrente marítima fria que passa pela região das Malvinas ou Falklands. Depende se você gosta mais dos argentinos, que acham que a ilha é deles, ou se você concorda mais com os ingleses, tá? A corrente das Malvinas e a corrente das Falklands. Essa aqui é uma corrente marítima fria. E, obviamente, isso vai favorecer, além do que temperatura das águas em Santa Catarina, litoral do Rio Grande do Sul, seja um pouco mais frio do que o convencional para o território brasileiro, que não chova tanto nessas regiões litorâneas. O litoral do Nordeste e o litoral do Sudeste é muito mais chuvoso que o litoral do sul do país, pela passagem dessa corrente marítima, tá bom? E por fim, o último fator que é relevante, que é o fator maritimidade e continentalidade. O que é isso, professor? É o quanto um território está próximo ou distante do oceano. Um local que tem muita maritimidade, ele está mais próximo do oceano. Um local que tem muita continentalidade está mais distante do oceano. O que isso vai interferir? Isso vai interferir numa grandeza de que a gente vai chamar de amplitude térmica, que é a variação de temperatura, a diferença entre a máxima e a mínima. Locais que têm uma maritimidade mais acentuada, ou seja, locais que estão mais próximos do oceano, eles em geral têm uma menor variação de temperatura, ou seja, não é tão quente assim, mas também não é tão frio assim, enquanto locais mais distantes do oceano ou de grande quantidade de água tem uma continentalidade mais acentuada e varia mais a temperatura. Ou seja, quando é frio mesmo, e quando é quente mesmo. Talvez para quem mora, né, numa região, sei lá, em algum estado próximo aí do litoral, perceba isso quando você está indo para a praia. Para a praia, se faz calor de dia, vai ser calor à noite também. E quando você viaja para o interior, aquele sítiozão, vai estar solzão de manhã, à noite, bem provável que comece a fazer um friozinho, bater um ventinho e tal. Por quê? Porque está mais distante do oceano. A água é como se fosse uma espécie de regulador térmico. Ela faz com que não fique tão quente assim em épocas de muito calor e que não fique tão frio assim em épocas de muito frio, tá? Ela regula a temperatura. O Brasil, convenhamos, é um país que está muito próximo do oceano de maneira geral. Então, para a gente, o que vai ser mais acentuado é a maritimidade, com certeza. E isso vai fazer com que o território brasileiro, de maneira geral, apresente uma baixa amplitude térmica. Ai, professor, mas no inverno eu sinto tão frio. Concordo com você, tá? Não estou falando dos seus sentimentos. Mas vamos pegar, por exemplo, uma área como São Paulo. Eu vou falar de São Paulo porque é onde eu moro, mas o Brasil como um todo, né? No período de verão, temperaturas médias de 26, 27 graus, no máximo. No inverno, temperaturas de 10, 12 graus. São Paulo está o quê? A 150 quilômetros do litoral? Até menos, depende do litoral que você for. Então, está muito próximo. Varia o quê? 16, 15 graus anuais? Quando a gente pega territórios no interior da Europa, por exemplo, quase ali na Ásia, na Rússia,
você tem às vezes locais que durante o verão 15 graus, no inverno é menos 35, menos 40 graus. Ou seja, a variação de 60 graus anuais. Percebe? Então o Brasil, majoritariamente próximo do oceano, varia pouco a nossa temperatura. Ah, professor, e o centro-oeste, que é um pouco mais longe? Varia um pouco mais, com toda certeza. Mas não é um fator tão relevante assim, tá? Tá, professor, entendi. Isso aqui é a base para vocês entenderem as características do clima do Brasil. Mas de verdade, isso aqui representa, sei lá, 20% da explicação climática brasileira. Porque os outros 80% têm a ver com as massas de ar, que é o que a gente já vê na próxima lousa. Então, ó, tira um print aqui.